Paz do Senhor? Amém. Estou bem calma. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Nós estávamos de férias e ele teve 30 dias, poder durar. Mas ele me avisou semana passada. E ele poderia ter me avisado nas férias. Mas eu sou candidato ao ministério, então eu estou passando, sabe, pela prova. Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. E está aqui meu professor, pastor Marlon. E vamos lá falar. É uma grande honra, né, ministrar a palavra do Senhor. Mas também é uma grande responsabilidade falar a palavra do Senhor. E eu gostaria de falar com vocês do livro de Daniel. E hoje o tema escolhido para esta manhã é Construindo uma Vida de Oração. Pensando no tema deste ano, profundidade e relevância, não tem como pensar na profundidade e na relevância sem uma vida de oração, sem uma vida de intimidade, sem uma vida de busca, sem uma vida de profundidade em oração. Porque não adianta nós termos somente um conhecimento se nós não temos a profundidade e a relevância da intimidade com Deus através da oração. Então eu quero ler com vocês primeiramente Daniel 2, do verso 17 ao 22, que diz assim: Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus, ao Deus dos céus, sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendize a Deus dos céus, dizendo: Bendito seja o nome do Senhor de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E é ele quem tem o tempo e as estações, e remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E Daniel 6, do verso 8 ao 10, que diz assim: Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Orar é como uma construção de um relacionamento. Quando nós fazemos uma amizade, nós não temos como ter uma intimidade com uma pessoa se nós não nos relacionamos com ela, se nós não criamos o vínculo com ela, se nós não temos esse relacionamento. Não tem como eu conhecer uma pessoa se eu não me relaciono com ela. E orar e conhecer a Deus é uma construção de um relacionamento. Não tem como eu conhecer a Deus se eu não me relacionar com Ele. Eu posso conhecer a sua palavra, eu posso conhecer de ouvir falar, mas eu preciso conhecer também de caminhar com Ele. E para eu conhecer a Deus, de caminhar com Ele, eu preciso também orar e construir este relacionamento. E assim eu vou gerando uma intimidade cada vez mais profunda com Ele, cada vez mais íntima, a ponto de eu ter o discernimento de também saber e ouvir a voz do meu Deus, a voz de Deus. E eu li uma frase uma vez que diz assim: ter momentos de oração é viver uma vida de oração. Não é somente ter momentos superficiais. Sabemos que nós temos dias muito corridos, né, no dia a dia, então às vezes nós estamos correndo, estamos orando, mas ter momentos de oração
é ter uma vida de oração, é ter uma vida de busca contínua com o Senhor. E na história de Daniel, nós podemos tirar alguns aprendizados, e também vimos aqui o cuidado de Deus com ele e com os seus amigos, trazendo o livramento. Se nós formos ler todo o livro de Daniel, nós vimos aqui vários episódios onde Deus deu livramento, onde Deus se mostrou Deus, onde Deus mostrou o poder dele. Mas nós não podemos somente pensar no processo, pensar aqui na história de Daniel nos livramentos. Quando Daniel foi liberto da cova dos leões, quando Daniel aconteceu diversas situações, quando seus amigos foram libertos, nós devemos pensar e não nos esquecer do processo. O processo que fez eles chegarem aonde eles chegaram. Para que eles chegassem a viver todos esses livramentos, todos esses episódios como personagens da Bíblia, para que isso pudesse acontecer com eles, foi passado um processo. E esse processo foi aonde eles construíram um relacionamento com Deus. Foi aonde nós vimos e podemos provar o quanto eles amavam a Deus. E esse amor que eles tinham por Deus, e essa devoção que eles tinham a Deus, Deus concedeu a eles inteligência, Deus concedeu a eles sabedoria, Deus concedeu a eles o entendimento. E eles receberam, logo no início do livro, um grande desafio. Lá no capítulo 2, quando nós lemos, nós podemos ver que lá capítulo 2, verso 2, que diz assim: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhes disserem o que ele havia sonhado. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Aqui o que foi que aconteceu? O rei teve um sonho, porém o rei chamou todas essas pessoas e queria que eles simplesmente revelassem o sonho. Mas o rei deu algo muito desafiador, porque eles precisavam revelar o sonho, só que sem que o rei contasse o sonho. Então, ou seja, era algo impossível, porque não tinha como eles saberem uma interpretação do sonho, sendo que nem o sonho eles sabiam como era. E ali, o rei se aborreceu e mandou, no decorrer do texto, nós vamos vendo que ele assinou um decreto que fossem mortos todos os sábios todos os sábios daquele lugar. E Daniel, quando ouviu isso, ele se propôs e se colocou diante desse desafio, de orar ao Deus dele e de receber esse desafio. Ele recebeu esse desafio logo no início do livro. Mas nós podemos ver aqui que Daniel, ele tinha uma vida de oração com os seus amigos. Então, logo lá no início, do verso 17 ao 20, quando Daniel recebeu esse desafio, quando ele se colocou à frente desse desafio, que era algo impossível aos olhos humanos, mas não era algo impossível ao Deus de Daniel para aquela época, que é o nosso Deus, ele se colocou e ele falou: me dê um tempo que eu vou orar e o meu Deus pode revelar. E quando ele foi se encontrar com os amigos dele, ele não chegou lá e falou: olha, orem para Deus revelar. Ele falou: vamos orar, vamos nos colocar, vamos clamar a Deus. E o Deus de misericórdia e o Deus de graça, ele vai se revelar. E naquela noite, Daniel, no verso 19, então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel, ali ele glorificou a Deus. E ele disse: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Olha que coisa incrível. Quando nós estamos construindo uma vida de oração, nós não podemos também caminhar sozinhos. Nós não podemos também querer construir essa vida de oração sem estar com pessoas que nos aproximem mais de Jesus, pessoas que nos aproximem profundamente do Senhor. Mas também, quando nós temos parceiros de oração, não são aqueles parceiros de oração, que eu não sei nem se vocês conhecem essa expressão, é vocês oram por mim? Não é os vocês oram por mim, mas é vocês oram comigo?
Vocês estão nessa batalha comigo? Vamos buscar e construir isso comigo, buscando ao Senhor? Então, ter parceiros de oração, ter uma vida de oração com amigos, com pessoas que te aproximam do Senhor, te leva a vencer grandes desafios, te leva a estar na presença de Deus, te leva a vencer e a interpretar as situações que vocês estão vivendo no seu dia a dia à sua volta, porque você está com companheiros que te levem mais próximo de Deus. Vocês têm parceiros de oração? Vocês têm pessoas que vocês podem contar, assim como Daniel também tinha? Pessoas o qual ele contava. E eu vendo essa parte, e eu estudando, me fez lembrar de muitos anos atrás, um filme muito velho, muito antigo, mas é um filme muito real, que fala do filme do Quarto de Guerra, onde aquela mulher passava situações em seu casamento, e ali foi levantada uma senhora, que a gente brinca que era aquelas senhorinhas do coque, mas era aquelas senhorinhas de poder, de oração. Ainda existem pessoas assim que oram, e você pode ser essa pessoa que ora, você pode ser essa pessoa que clama pela outra pessoa, você pode ser essa pessoa que ora a favor de outras pessoas, e você também vai ter pessoas que clamam a seu favor. Amém? E podemos ver também em Daniel 6, que Daniel, ele tinha uma vida de oração no secreto. Ali a lei, ela foi assinada. E ela foi assinada segundo a lei dos medos e dos persas. E essa lei, ela não poderia ser revogada. Era uma lei oficial. Era uma lei que ela não poderia ser alterada nem pelo próprio rei. E ali o rei, ele se entristeceu, porque o rei, ele gostava de Daniel. E o rei ainda, ele tentou, como diz assim, ele tentou dar um jeito brasileiro, ele tentou pensar em algo, mas ele não tinha o que fazer. E o que ele falou? Leve Daniel, coloque Daniel lá. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui para você é, quando foi assinado o edital, que Daniel soube, qual foi a posição que Daniel fez? Daniel não esperneou. Daniel simplesmente foi para a casa dele, subiu para o seu quarto, se colocou de joelhos e ali ele orou. E sabe o que o versículo ele destaca? Como também antes costumava fazer. Daniel, aqui nós aprendemos que ele tinha um lugar secreto de oração que era o quarto dele. Mas Daniel, ele não foi orar somente por conta da situação que estava acontecendo. Daniel, ele já tinha o costume de orar. Daniel, ele já tinha o processo, o qual ele já orava por diversas coisas, por diversas situações. E aí nós podemos aprender aqui com Daniel, que Daniel tinha constância. E constância, ter constância na vida, significa manter uma abordagem consistente, persistente em relação a objetivos, hábitos e ações. E isso é para tudo na nossa vida, mas na vida de oração, isso é essencial. Daniel, ele quando foi orar, nós aprendemos com ele que a necessidade de ser constante em momentos de oração é quando nós nos aproximamos mais de Deus, mas nós queremos de Deus. Mas essa constância nem sempre vai ser fácil, porque vai ter dias que a gente não vai querer. Vai ter dia que a gente não vai querer manter essa constância. Vai ter dias que a gente não vai querer fazer isso. Mas se eu manter essa constância, e se eu aprender com Daniel a ter um lugar, e criar o hábito de programar 1 hora, igual nós vamos fazer essa semana, vamos orar das 9 às 9h10. Nós já programamos esse horário está marcado. Não vamos colocar nenhum compromisso nisso. Por quê? Porque nós queremos ter um lugar, 1 hora e uma constância. Buscar essa constância diante de Deus nos leva para mais perto de Deus. E ali no quarto dele, ele orava 3 vezes ao dia. Podemos ver também em Lucas 5,17, que Jesus, ele se retirava para lugares solitários.
Podemos aprender também que nós precisamos ter lugares solitários para orar. Se até Jesus tinha lugares solitários, imagina nós, que precisamos ainda mais ter esses tempos de oração. Jesus também nos ensina esse exemplo de se retirar e escolher um lugar secreto. É construir este relacionamento com o Pai. A oração, ela deve ser considerada para nós como um alimento. E este alimento, infelizmente, existem muitos cristãos que estão sofrendo de desnutrição, porque não busca este alimento de estar buscando o Pai através da oração. Nós temos muitos crentes desnutridos. Assim, quando nós não bebemos uma água, desidratamos, não nos alimentamos saudavelmente, estamos desnutridos. A oração também nos deixa desnutridos se nós não orarmos e não buscarmos a Deus. E Deus nos está chamando a nós nos colocarmos diante dEle e buscarmos esse alimento. Mas não é este alimento buscando em redes sociais, não é este alimento buscando em qualquer lugar. É este alimento de joelho, no seu lugar secreto, mantendo uma constância, escolhendo um lugar, tendo uma hora, ainda que seja difícil, ainda que muitas vezes você se coloque diante da presença de Deus, como muitas vezes eu me coloquei e falei: Senhor, eu estou aqui e eu não sei nem o que falar, Pai. Porque às vezes nós estamos em momento que nós nos colocamos e a gente não sabe nem o que falar. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Eu estava lendo um estudo que a oração é como ir treinar. Quando nós treinamos, liberamos, o pessoal que treina aí, que sabe, que eu acho que eu já esqueci a palavra, liberamos serotonina, que é o hormônio da felicidade. É esse, pastor? Isso. E quando, eu não sei se é esse, mas é o hormônio da felicidade. É dopamina, mas é o hormônio da felicidade. Tradução para minha linguagem, o hormônio da felicidade. E quando nós oramos, existe uma movimentação dentro de nós que também libera isso. É um estudo. Então, quando nós oramos, toda tristeza, toda preocupação, toda angústia é liberada através da oração. Tudo isso é liberado. Não precisamos nem ir na academia para sentir prazer e felicidade. Precisamos ir por causa da nossa saúde física. Mas, quando nós oramos, nós temos o prazer de estar diante da presença de Deus. E quando nós criamos isso diante de Deus, toda essa alegria, felicidade é liberado diante do Senhor. Através de quando nós choramos, quando nós clamamos, dos dias difíceis que muitas vezes nós encontramos no nosso dia a dia. Se você se encontra desnutrido, se alimente do Senhor e busque a presença dEle através da oração. Não busque somente o conhecimento. Conhecimento nós temos, mas busque juntar este conhecimento com o poder da oração. Sabe como? Declarando a palavra. Declare a palavra através da oração. Declare a palavra quando você estiver orando. Não sabe que orar? Declare a palavra. Não sabe que orar? Agradeça. Não sabe que orar? Comece a louvar a Deus. E o Senhor vai se manifestar e vai trazer a alegria para o seu coração, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias muitas vezes que você não sabe nem o que fazer e nem qual o próximo passo você vai dar, mas você vai sentir uma paz. A paz que excede todo entendimento vai acalmar e aquietar o seu coração, porque a presença de Deus vai se manifestar em você. Amém? E um terceiro ponto que nós aprendemos com Daniel. Daniel, ele tinha uma vida de oração disciplinada. Se nós temos amigos, se nós temos constância, se nós temos um lugar secreto e se nós temos essa disciplina. A disciplina, ela é um conjunto de regras que orientam o comportamento de uma pessoa ou uma regra. E pode também ser definida como a capacidade de controlar e direcionar ações, pensamentos e comportamentos para alcançar um objetivo. Manter essa disciplina de oração não é fácil. Claro que não é fácil. Por quê?
Porque nós não estamos lidando somente com a nossa vontade, mas nós estamos lidando também com o mundo espiritual, que muitas vezes nós nos esquecemos com o mundo espiritual que está à nossa volta. Muitas vezes nós estamos tão ligados com as coisas que está neste mundo, com as coisas que nós estamos ligados, com as redes sociais. Nós temos tantos obstáculos, tantas coisas, tantas demandas diárias. Temos, porque hoje nós não temos um dia, o nosso dia a dia não é como antigamente. Hoje tudo é muito rápido, sabemos de muitas informações, tudo muito rápido. E essas demandas, essas coisas diárias, muitas vezes faz com que a gente não priorize esse tempo de oração. Muitas vezes faz com que a gente não se coloque e não se ajoelhe, não ora, não para, por causa dessas demandas. Só que muitas vezes esses obstáculos, essas dificuldades, somos nós mesmos. Os obstáculos não são nossas demandas. Os obstáculos não são aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Nós somos o nosso próprio obstáculo. Porque nós somos a nossa própria desculpa. Nós somos a nossa própria dificuldade. Porque nós somos assim. Somos seres humanos. É difícil. E eu quero destacar para você que esse maior obstáculo somos nós. As batalhas espirituais que enfrentamos, até mesmo neste momento de oração, é uma batalha, até que venha acontecer este período de oração, é uma batalha que acontece muito grande no mundo celestial, nas regiões celestiais, Por isso que nós precisamos ter parceiros de oração, que nos sustentam em oração. Pessoas que estão ali conosco, intercessores fiéis, para estar o tempo todo orando por nós. O mundo ele está tão agitado. Nós estamos perdendo a sensibilidade e essa percepção das coisas que está acontecendo à nossa volta. Nós temos muito conhecimento, pouco relacionamento com Deus. Muito conhecimento, nós temos muita informação. Muita gente falando para nós. Muita gente falando aos nossos ouvidos. E inconscientemente nós estamos absorvendo essas informações que o mundo tem trazido para nós. Mas Deus ele está nos convidando dia após dia a estarmos de joelhos. Teve um episódio que aconteceu conosco, um episódio quando você assumiu superintendência? Em março de 2022, 23, quando o Rodrigo assumiu a superintendência, eu estava dormindo e eu estava tendo um sonho, e nesse sonho eu ouvi uma voz muito forte, é de joelhos. E aí eu acordei, sentei na cama e eu escutei de novo, é de joelhos. Eu falei, tá bom, é de joelhos. Aí eu fui orar e eu acordei o Rodrigo e eu falei assim, ó, Deus falou que é para você estar de joelhos. E aí eu fui orar, e quando eu fui orar, o Senhor falou, não, eu estou dizendo que é para vocês estarem de joelhos. Você está passando dizendo que é para ele estar de joelho, mas eu estou te convidando a estar de joelhos. Muitas vezes o Senhor está nos convidando e nós não estamos ouvindo. Nós estamos passando para outros aquilo que Deus está falando para nós. E eu tive essa experiência, e desde então o Senhor tem convidado. Fique de joelhos. Fique de joelhos, sabe por quê? Porque quando nós oramos, o Senhor trabalha por nós. Mas quando nós trabalhamos, é apenas trabalho. Mas quando nós oramos, é Deus quem trabalha. E Deus está convidando a trabalhar por você, e não você trabalhar por Ele. Deus está convidando a estarmos de joelhos. Deus está convidando. Junte todo o conhecimento que vocês têm. Junte a palavra de Deus. Junte tempo de oração. Tenha a prática do jejum. Junte tudo isso. E Deus vai se manifestar com poder e graça na sua vida, no seu trabalho. Seja qual for a dificuldade que você tem passado. Às vezes você tem passado dificuldades o qual as coisas deste mundo têm falado mais alto do que a voz do seu Deus na sua vida. E Deus tem te chamado para ouvir a voz dEle.
Deus tem te chamado para estar de joelhos e ouvir o que Ele tem falado para você. E nesse dia que Deus me chamou, Ele falou assim: não é você quem trabalha, sou eu. E talvez Deus esteja falando isso para você. Não é você quem trabalha, sou eu. Apenas confie em mim. Apenas descanse em mim. Apenas louve. Apenas confie. Apenas agradeça. Porque quem está trabalhando sou eu. E às vezes com o dia a dia tão agitado que nós temos, nós nos esquecemos de louvar a Deus. Nós nos esquecemos de agradecer. E Deus nos convida a ser parceiros de oração com Ele. Na constância, no lugar, na disciplina. E assim nós vamos construir, ou talvez você precise resgatar uma vida de oração com Ele. Porque Ele tem te convidado. Ele tem me convidado a isso constantemente. E é assim que o Senhor nos quer, de joelhos diante da presença dEle. Porque é Ele quem trabalha. Amém? Amém.